Olá, amigas e amigos. Está no ar mais um programa Sindicalismo e Cidadania, um verdadeiro espaço democrático onde sempre o mais importante é você. Né? Você que está do outro lado da telinha, sempre nos prestigiando, seja na terça-feira, 21 horas, seja na quarta, 10h30 da manhã, seja na quinta, às 3h30 da tarde, não é isso? Eu sou Humberto Pastor e vou ficar aqui com você esse programa, porque a gente sempre traz aquele assunto que te chama a atenção, é aquilo que você quer ver, é aquilo que você quer saber. Hoje, olha, não é diferente. Olha, por isso que nós escolhemos esse tema, estresse profissional, tá? Veja bem, você tem certeza que você não vai desligar e vai informar os seus amigos, familiares para assistir também amanhã. Porque nós trouxemos aqui, ele é o nosso amigo César Fialho, ele é psicólogo, gestor de RH e também teólogo, pós-graduado MBA em Gestão de RH, practitioner em Programação Neurolinguística, técnico em Hipnose, técnico em Biofeedback e agente multiplicador de Escola Nacional de Supermercados. É tudo isso, mas aqui hoje ele vai falar, até já convidei ele aqui para falar, ele vai voltar aqui para depois conversar com outros assuntos aqui, porque você vê que a gama aqui é variada. Mas agora eu quero o alô inicial do nosso querido César. Tudo bem, César? Tudo bem, Humberto, agradeço o convite e acredito que vai ser um bate-papo muito interessante hoje sobre este assunto. Isso, por isso nós convidamos o César, que ele é especializado nesse campo, ele vai falar sobre um estudo sobre estresse profissional, né? Vamos ver o que ele vai contar para a gente aqui. Bom, César, para que a gente possa posicionar nossos telespectadores, né? Vamos dizer assim, o que é o estresse? No caso, o estresse primeiro, o famoso estresse, não é isso? Era o estresse, agora estresse aportuguesado. É bem isso mesmo, né? A única diferença que nós temos entre o estresse e o estresse é que estresse foi transliterado, né? É uma forma aportuguesada de se chamar o termo. Mas o termo mesmo, original, é estresse, do inglês, e eu acredito que a melhor tradução para esse termo é forçar, né? Então, o estresse nada mais é do que uma resposta do organismo, uma resposta física, uma resposta psicológica e uma resposta hormonal do organismo frente a um esforço exacerbado. Isso é estresse. A gente tem, interessante que é a primeira vez que eu escuto assim, mais forte sobre estresse profissional. A gente tem um estresse assim, motivado às vezes por perda familiar, por alguma troca de emprego. É uma trauma, não é bem assim. Agora nós temos isso. Como que foi esse transportar, essa descoberta de que também ocorre dentro do local de trabalho? Então, Humberto, você sabe que o mundo está mudando, né? E o segredo, a notícia não é que o mundo está mudando somente. É a velocidade com que o mundo muda. E por conta dessa velocidade exacerbada, também dentro das organizações veio esta temática, o estresse. Nós sabemos que não existe mais, com a globalização, não existe mais o aqui e o lá, tudo é uma coisa só, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos empresas americanas e nos Estados Unidos nós temos empresas brasileiras. Então, quando acontece alguma coisa lá, reflete aqui. Quando acontece aqui, reflete lá. Então, o estresse ele está, sobretudo com a velocidade das mudanças, com a velocidade das organizações, o estresse ele veio com uma força tremenda, né? Há um prognóstico do Ministério do Trabalho e junto com a Organização Mundial da Saúde, que diz que até o ano de 2020 o estresse será a primeira doença no ranking das principais doenças por motivo de afastamento do trabalhador. Do trabalhador. Do trabalhador, exatamente. Então, ele saiu do convívio familiar, pessoal, e passou para dentro das empresas. Exatamente. E outra, né, Humberto? Antes, se formos ver a raiz da palavra trabalho, né, tripalium. Tripalium vem do latim, era um instrumento de suplício. Então, era um instrumento que você batia nos escravos. Então, a partir daí que nasceu o trabalho. Então, antes o trabalho era sofrimento, né? A gente trabalhava, tinha que trabalhar muito para se alimentar e alimentar a família. Agora, hoje mudou muito, né? Hoje, na nossa realidade, né, uma realidade consumista, o trabalho ele acabou por ocupar o primeiro lugar. Então, hoje as pessoas vivem muito mais para o próprio trabalho. Entendi. Sim. Por exemplo, assim, tiro até
alegria de trabalhar? Exatamente, depende muito de cada pessoa, né? Eu costumo falar que o estresse, ele pode desencadear várias doenças. Agora, tem pessoas que são viciadas em trabalho, que são os chamados workaholic. Né? O workaholic, ele é viciado a tal ponto no trabalho que se ele não tiver trabalho, ele não é feliz. Mas claro que também é problemático. Afeta o corpo. Com certeza, né? Tudo que é aquilo que é demais afeta o corpo, como nós somos um indivíduo íntegro, está junto ali com o psique e junto com os hormônios. Então, aquilo que afeta o meu corpo, afeta o meu psique, o meu pensamento, o meu raciocínio, e afeta também toda a química do meu corpo. Entendi. Isso é um estudo que vem de fora, que começou lá fora, começou aqui no Brasil. Quando que você começou a falar mais aqui no Brasil sobre estresse profissional? Olha, Humberto, existe uma referência, né, em estresse aqui no Brasil, que o nome dela é Marilda Lippe. Ela é uma brasileira, mas hoje ela é uma referência mundial no que se refere a estresse e estresse também no trabalho. Ela foi estudar fora, fez o PhD dela nos Estados Unidos, voltando no Brasil em 82, ela viu essa necessidade, né, de amparo para o trabalhador. E aí que ela começou a trabalhar essa temática aqui no Brasil. Então, não é tão novo, mas também não é tão antigo. Agora, ainda deve ter algum número que mostre assim, é muito alto aqui no Brasil os profissionais, os trabalhadores com esse problema? Humberto, é alarmante, né? Existe, como eu falei, esse primeiro prognóstico que em 2020 será a doença que mais afasta funcionários. Foi feito um estudo, né, da Organização Mundial da Saúde em conjunto com o INSS, estudo feito por uma universidade federal, que diz que aqui no Brasil, por ano, são 100 mil afastamentos de trabalhadores, né, acima de 15 dias, então afastamentos de 15 dias, 20, um mês, 2, 100 mil pessoas são afastadas por ano por conta de algum transtorno mental, dentre eles o estresse. E 15 mil destas pessoas são afastadas definitivamente, quer dizer, elas são aposentadas por invalidez. É gasto quase 8 milhões de dólares com tudo isso. Vejam que números assustadores, não é isso? Por isso que você não vai sair daí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. E volta aqui nos estúdios da Reco TV. Hoje falamos sobre estresse profissional. É o mal que atinge os trabalhadores. E por isso nós estamos aqui com o psicólogo César Fialho, que ele é um estudioso, ele trabalha com esse assunto e por isso está passando essas ricas informações para você. Vamos dizer assim, você já mostrou que o número é assustador. Isso atinge mais, por exemplo, trabalhador em fábrica, em comércio, talvez até médicos. Qual a área que mais se dá ou é por igual? Existe um estudo, primeiramente, Humberto, o estresse profissional ele atingiu aquelas pessoas que tinham contato direto com outras pessoas. Então, seja na área da saúde, o médico, os enfermeiros, polícia militar. Hoje aqui no estado de São Paulo, dentre todas as profissões, polícia militar e serviço de enfermagem e escola está entre os campeões de afastamento. Agora, antes eram esses trabalhadores que tinham mais contato com pessoas, agora não. Né? Tanto estes quanto outros que têm contato com um mecanismo, com tecnologia de ponta, e quando tem esse contato com tecnologia de ponta, são cobrados de uma maneira muito grande para resultados. E de repente, eu costumo dizer que estresse também, imagine uma ponte que liga um lado e outro. Se no meio dessa ponte eu tenho um peso muito grande, ela vai se romper. Isso é estresse. Então, se a pessoa ela é cobrada além daquilo que ela pode oferecer, ela vai entrar num processo de estresse. Então, hoje, tanto essas pessoas que lidam com outras, no cuidado, no trato de outras pessoas, quanto aquelas que trabalham sozinho, mas precisa de entregar metas, estão sujeitos ao estresse. E traduzindo, qual é o efeito que isso ocorre, por exemplo, no corpo humano? O estresse é um fato emocional, não um fator, que acaba resultando em que tipo de doença que são mais marcantes? Certo, eu acho que é muito interessante a gente falar, Humberto, que todo mundo tem estresse. O estresse ele é dividido em 3. Existe o distresse,
que é a distensão do estresse, que é aquele estresse que a gente conhece mais. Que a pessoa fica brava, que a pessoa sai de si, que a pessoa não consegue comer direito, não consegue dormir direito, isso é o de estresse. E existe... É momentâneo. Isso. Não, eu digo assim, a pessoa fica muito ligada, ela fica ligadona. Esse é o de estresse. Agora, o outro lado é o hipoestresse, é a falta de estresse no organismo. Então, todo mundo tem que ter um nível de estresse no corpo. Agora, você não pode ter nem de mais, nem de menos. Hipoestresse é falta de estresse. O que isso ocasiona? O hipoestresse, a pessoa tem muito sono, a pessoa tem muita fome, a pessoa tendo muita fome, ela engorda, engordando, baixa autoestima, se ela vai viajar, ela viaja lá, não está bom, se ela volta aqui, não está bom, lugar nenhum está bom para ela. Agora, qual que é o ideal? É o eustresse, que é o equilíbrio, que é o gerenciamento. Nós passamos por muitas coisas durante o dia, mas se eu sei gerenciar esse estresse, está ótimo, é bom para o organismo. Nem pouco, nem muito. O equilíbrio é sempre o melhor. Mas como se dá esse milagre? Você que é psicólogo, tem algum botãozinho para interpretar? É aqui? É aqui? Onde que é? Olha, você me fez lembrar uma frase de William James, né, que foi uma referência nessa área também, de pessoas, né? Ele diz o seguinte, que a arte de lidar com o estresse é a habilidade que nós temos de escolher um pensamento ao invés de outro. Quer dizer, é aquela velha história, né? O que eu posso ver de positivo nisso? Porque veja, Humberto, pessoas motivadas produzem saúde. Pessoas desmotivadas produzem doença. E por quê? Rapidamente explicando a questão de química hormonal do nosso organismo. Quando nós estamos felizes, né, quando nós estamos de bem com a vida, o nosso cérebro produz algo chamado endorfina, que deixa a gente feliz, que deixa a gente alegre, que deixa a gente forte, disposto. Agora, se nós estamos tristes, se nós estamos desmotivados, existe uma glândula suprarrenal que ela produz adrenalina. Adrenalina, o primeiro malefício dela é deixar o corpo em constante alerta. O corpo em constante alerta faz com que o sistema imunológico baixe. Sistema imunológico baixando, estamos suscetíveis a muitas outras doenças. Nossa, acho que igual você, eu também estou... Isso é um assunto que deixa a gente preocupado, porque isso pode acontecer conosco, nosso pai, nosso filho, nosso vizinho. É um mal que aflige a todos, é um mal do século. E como fazer para resolver isso, né? As indústrias, elas acabam, as indústrias, o comércio e todo, né, o gerador de emprego, eles acabam também sofrendo com isso, vamos dizer. Existe já uma preocupação deles resolver ou ajudar a atenuar essa situação? Humberto, não tenha dúvidas, né? Antes, os empresários pensavam que somente a pessoa que estava portando estresse é que era lesada. Só que eles perceberam o seguinte, né? Empresas que têm funcionários estressados, colaboradores estressados, primeiro passo, a produção cai. O absenteísmo, que é a falta do colaborador da empresa, cai. Muita gente sai da empresa, então a rotatividade de funcionários cai também. A imagem da empresa frente a outras empresas, frente à sociedade, cai também. Então há um dano pro funcionário, pro colaborador enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas há um dano também para a empresa, né? Não há dúvidas. E outra, quando o profissional ele está com um nível muito elevado de estresse, ele pode desenvolver algo que é uma doença que nós chamamos de síndrome de burnout. O que é essa síndrome de burnout? A síndrome de burnout é o esgotamento completo daquela pessoa. Uma pessoa que tem síndrome de burnout, um funcionário que tem essa síndrome, ele precisa ser afastado da empresa. Burnout vem do inglês, que quer dizer queimar-se por completo, né? A imagem que eu tenho é, se eu pego um fósforo risco, ele vai queimar inteiro. Aquela pessoa está daquele jeito. Ela precisa de afastamento. E quais são as pessoas que estão sujeitas a essa síndrome? Por incrível que pareça, são os funcionários mais comprometidos. Porque eles não pensam em si, pensam somente nos projetos que eles têm que entregar, no trabalho que eles têm que fazer, acabam não pensando na família, na qualidade de vida pessoal e podem chegar nesse nível elevadíssimo do estresse que é a síndrome de burnout. Até vamos dizer assim, existem fases, por exemplo, assim, momentos que você ainda possa perceber, assim, estou começando a ficar com estresse, como que se dá isso? Existem estágios?
fases? Sim, existem. Basicamente são 3. O primeiro é o alarme. O que é o alarme? É o corpo está percebendo que aquilo está muito forte, né? Que aquele esforço está muito maior do que ele pode suportar. Então, existe esse alarme. O corpo, ele se projeta, ele se organiza para enfrentar isso. Então, passa do primeiro, que é o alarme, para o segundo, que é a resistência. Então, o corpo tenta, de todas as maneiras, resistir àquele esforço exagerado. Tem pessoas que conseguem resistir tranquilamente porque são pessoas mais flexíveis. Podemos chamar de pessoas que têm personalidades mais flexíveis, mais resilientes. Ela consegue se adaptar com muita facilidade. Agora, pessoas que não têm tanta resiliência, ou mesmo se esse estímulo aversivo for muito forte, a pessoa pode entrar no terceiro processo, que é o processo de exaustão. Quando ela entra nesse processo de exaustão, é médico na certa. Não tem como fazer mais nada. Ela precisa de se afastar por um período. Tem uma pergunta aqui. A ligação entre estresse e desmotivação, mas isso você vai falar no terceiro bloco. Voltamos já já. Olá, eu sei que você está aí do lado esperando que a gente voltar, porque esse assunto está muito bom, não é isso? Você está de olho vidrado, porque eu também estou aqui, nem estou querendo fazer pergunta, eu quero ficar bebendo dessa fonte. Mas você estava até falando que chegou no terceiro ponto, é necessário médico. Mas que médico? É um médico? Porque, vamos dizer assim, o problema do estresse, ele ataca em vários pontos, vamos dizer, do corpo. Essa pessoa recebe esse problema, aquele outro. É uma dor muscular, é uma dor física. São variadas formas dele atuar no corpo? Então, Humberto, a gente sabe que o melhor sempre é o prevenir do que o remediar. Então, primeiro passo, eu não posso ter uma vida que me leve a um estresse que eu não possa suportar. Agora, caso a pessoa chega neste nível, ela precisa de urgentemente se ausentar do trabalho, ficar longe daquele estímulo, ela precisa de ficar longe, e aí retomar a vida. O que eu acredito que é o mais interessante? Uma equipe multidisciplinar, né, onde se tem um médico para avaliar a necessidade de medicação, que ao meu ver é o último estágio. Segundo, essa pessoa precisa de fazer psicoterapia para ela se conhecer melhor e se organizar melhor, né? Organizar estratégias de coping, que a gente chama, que são estratégias de enfrentamento contra o estresse. Então, ela precisa de fazer psicoterapia. Ela precisa também, Alberto, de uma nutricionista. Porque, sem dúvida nenhuma, o corpo dela também começa a definhar. Então, ela precisa se organizar, né, com todos os nutrientes necessários para o corpo. E uma das coisas muito importantes que às vezes passa batido, ela precisa fazer exercício físico. Né? Porque o exercício físico, ele é uma das coisas que faz com que o nosso cérebro produza endorfina. Endorfina reforça o nosso sistema imunológico. Né? Então, é uma gama de vieses que essa pessoa precisa de ir atrás. Bom, nós estamos também falando, a primeira pergunta seria sobre estresse e desmotivação. Seria aquilo que você estava dizendo, a falta de estresse leva a pessoa a ficar deprimida? Não sei se esse é o termo. Olha, Humberto, foi feita uma pesquisa muito interessante sobre a Guerra do Vietnã. O que eles perceberam? Soldados que perdiam dedo, né, ficavam incrivelmente desmotivados e doentes. Soldados que perdiam pernas, eles ficavam motivados. Por que isso? O soldado que perdeu um dedo, ele precisa aprender a atirar com a outra mão e depois de uma semana ele já está no campo de batalha de novo. Né? Qual que é o futuro dele? Batalha e possivelmente morte. O soldado que perdeu a perna, ele sabia que ele ia voltar para os Estados Unidos. Né? 1 mês, 2 meses depois, ele estava com uma prótese e uma medalha no peito como herói de guerra. Perspectiva de vida. Né? Então, olha só, o nosso corpo, né? Somos 100 trilhões de células no nosso corpo. Somente 1%, os leucócitos, fagócitos e linfócitos, é o sistema imunológico. O que reforça o sistema imunológico? Endorfina. Então, pessoas que só falam de coisas ruins, que assistem programas que só falam de notícias ruins, né? Que começa a dar notícia ruim às 10, às 11, meio-dia até às 7 da noite.
Pessoas que só conversam daquilo que é ruim, de doenças, né? A pessoa costuma falar assim, eu tenho úlcera. Aí fala, você também tem? Eu tenho. A sua sangra, a minha sangra. Então, só essas conversas muito ruins, querendo ou não, ela não está produzindo endorfina. Ela está produzindo adrenalina no corpo dela. E a adrenalina baixa o sistema imunológico. Então, é uma gama de coisas, né? É uma mudança de visão, de paradigma, que as pessoas precisam de acordar para a vida por conta disso. Bom, você já falou que são o primeiro é o alerta, então todos nós temos que ficar alerta àquilo que está acontecendo no nosso corpo. Mas vamos dizer assim, mas como fazer isso? Por exemplo, o rapaz está lá trabalhando numa empresa tal, aí ele sabe que se ele faltar um dia tem aquele problema. Como fazer? Como encontrar um meio termo aí e falar assim, eu vou ter que sair daqui e ficar um mês em casa? Então, veja só. O estresse ele pode ocasionar desde uma simples dor de cabeça até um infarte. Né? Ele desenvolve muitas coisas, como úlcera, gastrite, náuseas, definitivamente vômito. Ele ocasiona tremor, tamborilar de dedos, a pessoa começa a bater nas coisas sem perceber, boca seca. Então, tudo isso são sinais. Né? Aqui os ombros ficam muito rígidos, né? Essa tensão muscular. Agora, olha só. Um papel muito interessante é para o gestor de RH ou então para o proprietário da empresa. Ele precisa verificar primeiro se o trabalho que ele está oferecendo para aquelas pessoas não é um trabalho demasiadamente grande para ela. Precisa ver se o número de pessoas comporta a tarefa. A gente sabe que as empresas estão cada vez mais trabalhando com um quadro enxuto de pessoas, porque está muito caro ter funcionário. Uma pessoa que recebe uma remuneração de R$1.000, ela custa R$2.000 para a empresa. Então, a gente sabe disso. Mas é melhor eu ter um funcionário, uma quantidade, 2 funcionários a mais numa equipe e ter a equipe por completa, do que não ter, trabalhar enxuto e perder pessoas. Ou elas serão afastadas ou começarão a trazer um monte de atestados médicos. Então, esse gestor precisa estar atento, primeiro, a essas coisas. Segundo, existe algo que também contribui muito para o estresse, que é o lado financeiro. Então, o gestor precisa estar atento também se o colaborador não está gastando demais, se não está pegando empréstimo demais, se não está fazendo, se afundando cada vez mais na questão financeira. Né? E outra, o gestor, o que ele pode fazer de melhor é oferecer mais coisas para o funcionário, né? Que vise qualidade de vida, seja uma palestra. Né, seja ginástica laboral, que está muito aí em ênfase, né? Outras coisas. Existe uma empresa americana que tinha aquele monte de funcionário trabalhando em baias. As baias, eles fizeram aquários. E os funcionários precisam reservar um tempo para cuidar do peixe. Então, só o fato de você desligar um pouquinho, pensar numa outra coisa, com certeza diminui o estresse. Bom, nós estamos terminando o programa, mas agora eu vou falar uma coisa. Você faz palestras sobre esses assuntos, está disponível, as pessoas podem ligar para você, podem marcar, é isso? Então, eu trabalho, né, eu sou psicólogo também, eu trabalho individual, né, com pessoas, com pacientes, e eu também sou gestor de RH, mas eu costumo sim fazer palestras, fazer algumas consultorias pequenas a respeito desse assunto e outros, gestão estratégica, trabalho em equipe, atendimento ao cliente. Nós estamos colocando aqui, a cada pouco apareceu, mas quero reprisar, contato.cesarfialho@hotmail.com. Logo está aparecendo aqui. E se você preferir, agora tem o 9, né? 963650695. E a última pergunta aí, uma publicação de livro que possa alguém ter interessado e reprisar o nome daquela... Marilda Lippe. Marilda Lippe. Uma referência muito boa para a pessoa é O Estresse Está Dentro de Você. É uma publicação muito boa dela. Então, fica a dica aí. Tá? Muito grato pela sua participação. Eu que agradeço. Seus momentos finais. Então, eu gostaria de falar o seguinte, nós precisamos de viver mais o presente. Né? Não é à toa que o presente se chama presente, porque é um presente. Né? Quando a pessoa começa a pensar muito no passado, ela fica depressiva. Quando a pessoa começa a pensar muito no futuro, ela fica ansiosa. Então, viva o presente e curta muito bem a vida. Com essa dica, eu falo tchau. Até terça-feira que vem. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.